Ei, VGCS, Guilherme aqui. Você deve estar estranhando esse fundo meio bizarro que eu tô gravando, não é aquele fundo azul com pôsteres, até uma paredezinha verde do lado, nem tá parecendo um VGCS regular. Mas o que é o VGCS? Bem, o GCS é a parte mais óbvia do nome, né? Você deve já ter até deduzido o que significa. Mas o que significa o V de VGCS? O que significa a letra V, além do símbolo químico do vanádio? Bem, o V, já que o VGCS é o quadro de vlogs desse canal, ficaria associado ao fato de que é um vlog, ou seja, o V é de vlog, ou por extensão, de vídeo. Mas um vlog não é composto só por um vídeo, até porque isso seria meio estranho. Um vlog tem vídeo e tem áudio. Vídeo e áudio formam o que a gente geralmente chama, nos editores de vídeo e coisas afins, de arquivo de filme, ou movie file. Movie, filme, vídeo, áudio, todas essas são palavras de 5 letras. Mas quantas palavras de 5 letras existem? A análise combinatória pode nos ajudar um pouco. Uma palavra de 5 letras tem 5 espaços que podem ser preenchidos com alguma das 26 letras do nosso alfabeto. Como a princípio a presença de uma certa letra não influencia nas outras, nós temos 26 opções para a primeira letra, 26 opções para a segunda, 26 para a terceira, etc, etc. No total, nós temos 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 igual a 11.881.376 possibilidades. Claro que esse não é o número real de palavras de 5 letras, até porque nem toda sequência de 5 letras corresponde a uma palavra na língua portuguesa. Mas esse valor é uma estimativa bem grosseira, já que existem muitas palavras que a gente conhece, afinal a gente usa elas quase todo dia. Carro, porta, disco, treta, molho. Molho. Há algumas pessoas que não gostam de certos molhos. Paulistanos, por exemplo, têm uma forte repulsa a pessoas que colocam ketchup na pizza. Isso pode ser visto com clareza no meu vídeo da BGS de 2016. Alguns molhos são tão notáveis e específicos que eles acabam gerando uma comoção muito grande. No primeiro episódio da terceira temporada de Rick and Morty, por exemplo, o molho Szechuan, que foi distribuído na época do filme Mulan pelo McDonald's, lá por 1998, fez uma aparição importante no episódio, a ponto de gerar um frenesi tão grande que o criador da série, Justin Roiland, recebeu um galão vindo direto do McDonald's de molho Szechuan. E é claro, não são os únicos molhos que existem. Tem molho de alho, molho branco, molho de pimenta. Pimenta é interessante. Existe até uma escala de medição da ardência e da dor que algumas pimentas podem causar. Mas uma pimenta que me chamou bastante atenção foi no canal Hot Pepper Gaming, que usava esse artifício da dor que a pimenta causa para torturar alguns reviewers e gamers conhecidos na internet gringa, pelo menos. E uma pimenta em especial me chamou a atenção porque ela não fazia necessariamente arder ou doer, mas ela fazia a pessoa babar demais. A produção de saliva da pessoa ficava absurda, dando origem a umas cenas meio grotescas. Mas a saliva é importante, afinal a digestão começa na boca. Saliva em excesso a gente chama popularmente de cuspe, especialmente se disparado em direção a algo ou alguém. Você gostaria de mais alguns fatos sobre cuspe? Sejam bem-vindos ao VGCS, eu sou Guilherme, químico, professor, e dessa vez a gente vai falar de ciência nesse canal. Nesse programa eu vou falar de alguns conteúdos científicos que eu gosto de acompanhar na internet e gostaria de recomendar para vocês. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você deve ter percebido que o VGCS é o quadro onde tem mais assuntos diversos. Eu falo sobre videogames, eu falo sobre séries de TV, eu falo eventualmente sobre bandas, falo aleatoriedades em geral, às vezes faço umas sketchzinhas sem graça ali, mas eu senti que não tinha conteúdo científico em algum vídeo dedicado. E considerando que eu sou professor de química do ensino médio e eventualmente alguns alunos descobrem o canal, eu achei interessante colocar esse vídeo dedicado a conteúdo científico que eu acompanho no YouTube e em outras mídias. Só que como você percebeu, esse vídeo está com um orçamento meio alto e salário de professor não é essas coisas, então a gente vai ter que dar um corte nessa firula toda
e voltar ao formato tradicional do VGCS. Vamos começar pelo canal que é um dos melhores canais do YouTube brasileiro, na minha opinião, que é o Manual do Mundo. E você já deve ter esbarrado por ele aí no YouTube. Se você não esbarrou, como assim você não esbarrou no Manual do Mundo? O maior canal de educação, acho, brasileiro. Eu lembro de ter sido apresentado ao Manual do Mundo em 2010, eu acho. Ainda era feito vídeo na cozinha dele, ele fazia experimento ali de gelo seco, de mentos na coca. Eu lembro de acessar o site do Manual do Mundo antigo, que era bem simplesão e tinha lá. Eu lembro de ter visto os tipo de nó, eu não lembro de ver os vídeos, mas eu vi tipo uma categoria de desafios de palitinho, essas coisas. E o Manual do Mundo ele é levado pelo Iberê e pela Mari, a esposa dele, Mari Fúfaro ou Fulfaro, não lembro. É um repositório de experimentos e coisinhas e truques e origamis e mágicas e do it yourself, e artesanatos e muita coisa. O Iberê é o que eu deveria ser no meu trabalho, mas eu não consigo porque eu sou preguiçoso. E isso traz um pouco de culpa. Eu devia fazer mais experimentos em sala. Um dos canais mais empenhados que eu vi, desde experimentos simplesinhos até coisas absurdas como fazer um barco de garrafa PET, ou fazer um barco de papelão, ou fazer um barco de silver tape. Ele gosta muito de fazer barcos, experimentos de física, de química, truques matemáticos. Cara, é um catálogo imenso de coisas. Logicamente, eu vou puxar a sardinha para a série Super Química, que é uma série pra mim maravilhosa. Ele faz coisas que eu adoraria fazer, mas ou não tenho empenho, ou não tenho dinheiro, ou... Cara, posso dizer que eu amo esse canal. O melhor canal, acho, do YouTube brasileiro é esse. É o combustível para reabastecer as milhões de feiras de ciências que tem aí. E você vê que o Manual do Mundo tem uma produção muito forte. É muito vídeo gravado, é muito material, é muito empenho humano mesmo de técnica e esforço. Tem, tipo, eu lembro que ele fez um aquecedor parabólico só para mostrar como é que funciona uma antena parabólica. E ele colou espelhinho de balada numa antena parabólica. 5.000 espelhinhos de balada. O Iberê é foda. Eles tiveram um reforço do YouTube numa série de propagandas que o YouTube fez com alguns youtubers famosos. Assista YouTube/Manual do Mundo. Eles foram bastante anunciados nas ruas também. Sem sacanagem, que é o melhor canal de experimentos que a gente já tem. É absurdo, mano. Eu recomendo demais. E outro canal que eu quero falar brasileiro, bastante conhecido, e se você não conhece, eu quero que você vá para ele agora, é o Nerdologia. Foi criado como um quadro dentro do Nerd Office, do site Jovem Nerd. Explicava alguns conceitinhos de cultura pop, aliado com ciência. Mas será que o ser humano é capaz de gerar mais energia do que ele consome? Cresceu, virou um spin-off, liderado pelo Átila e a Marino. Toda semana, toda quinta-feira, tem um episódio novo de ciência saindo. Eles puxam temas de HQs, de filmes, como geradores de discussão, para tentar explicar, às vezes, aspectos científicos, aspectos sociais, tecnologias em geral. Nas terças, eles colocaram um programa paralelo de história com o Felipe Figueiredo. Também é bastante denso, ainda mais pra mim, que sou uma pessoa mais exatas e menos humanas, eu acho bastante denso. Nerdologia de história, eu vejo, eles puxam figuras históricas ou discussões em potencial, mas é um programa muito bem feito, a ilustração dele, a edição é muito boa. Você vai precisar ver o vídeo umas 2 ou 3 vezes, talvez, porque é uma informação bem compactada e muito relacionada. O Átila é foda, ele ouve milhões de livros por ano, porque ele ouve livros, ele não lê livros, isso é uma habilidade muito da hora, que eu deveria praticar, em vez de ficar ouvindo musiquinhas e podcasts. Não que podcasts sejam ruins, eu vou voltar nesse tema depois. Mas é um canal muito bacana e regular. Pena que na minha área de química tenha poucos programas específicos. Querem uns 3, 4, falam bastante de química, mas ele fala muito de biologia e relaciona muito às vezes questões físicas, astronomia, é bem da hora mesmo. Bem, dos canais brasileiros que eu conheço tem esses, mas eu também conheço alguns canais internacionais, os canais gringos em inglês, que eu acho muito da hora também. Vamos falar basicamente dos mais comuns aqui, dos mais famosos, que são o Vsauce. Tem 3 versões, eu assisto a versão 1 e a versão 3. O Vsauce 1 é apresentado pelo Michael e trata de temas científicos, filosóficos e bastante densos também alguns. Omega plus 1 isn't bigger than omega, it just comes after omega. But Aleph Null isn't the end. Why? Well, because it can be shown that there are infinities bigger than Aleph Null, that literally contain
more things. Um vídeo que eu vi recentemente e curti foi o das mensagens que a Terra pode deixar. É bem da hora, ele fala dos discos das sondas, tudo culpa do Carl Sagan, né, que queria deixar mensagem pro resto do universo. These plaques could be our first chance to say, hello, we exist. Or, depending on how long humanity lasts, our only chance to say, hello, we existed. O Vsauce 3, ele é apresentado pelo Jake. Eu fui focar no canal do Jake quando eu vi alguns amigos meus comentando que ele tava com câncer. Eu não sabia quem era o cara, eu não assisti o Vsauce 3, mas eu fui ver a situação do cara e eu fui ver alguns vídeos. E o Vsauce 3, ele é mais puxado com assuntos de cultura pop. Então, por exemplo, se você levasse um Shoryuken, o que aconteceria? Se acontecessem as explosões lá de Fallout, como que isso sobreviveria depois? Então, assim, ele é bastante mais, não encenado, mas ele tem mais um roteirinho ali, com locação, às vezes. Oh my, this is curious. Well, I have good news and I have bad news. The good news is that this study is fantastic. Kudos to your interior decorator. E uma coisa que eu vi no Vsauce 1 e no 3 que me surpreende muito é a habilidade de falar com a câmera sem fazer jump cuts. O Michael e o Jake, eles têm uma memória muito boa, ou eles têm um teleprompter muito bom, porque como eles conseguem falar tão naturalmente, sem pausa, sem respirar, sem hesitar e deixar de uma maneira fluida. Porque assim, se você vê o Vsauce 1 ou o Vsauce 3, tem trechos que eles falam longuíssimos assim, eles não se perdem, e eu tô tentando fazer isso agora. Eu não sei se eu tô conseguindo, porque na hora da edição eu vou ficar muito tentado a cortar as pausas. E agora eu tô começando a falar rápido e ficar desesperado, eu vou embolar a língua e ferrou tudo. Outro canal que eu passei a acompanhar faz um tempo é o Veritasium. Ele é liderado pelo Derek Miller, que é especialista em formação e educação em física. O nome Veritasium é um nome montado ali de um elemento da verdade. Explicando. Na tabela periódica... vou falar de química na meu VGCS. Na tabela periódica, quando você descobre um elemento novo, em inglês o nome dele termina em ion. Algumas exceções acabam em ine e on. São elementos novos, sintetizados ali nos aceleradores de partículas, para ver até onde vai, né? Não tem muita aplicação na vida real ainda. O que ele fez? Ele juntou veritas, que é verdade em latim, juntou o ion Veritasium. Tanto que o símbolo do canal é um VE, né? Como se fosse um elemento químico verdadeiro, com o número atômico 42 e massa atômica I. Parou. Para começar, o elemento Veritasium tem massa atômica 42, até porque no símbolo do canal está escrito 42.0, e valores fracionários associados a elementos químicos na tabela periódica geralmente são as massas atômicas, que não são números inteiros. O número atômico do Veritasium é o I, a unidade imaginária, até porque não faria sentido o elemento Veritasium ter um número atômico 42, se já existe o elemento molibdênio. Isso, para um professor de química que está fazendo um vídeo de ciência, deveria ser algo que não podia ser errado, não é mesmo? O Veritasium eu acho da hora porque ele também vai mais pro campo, então ele vai para lugares, vai para laboratórios, enfim, ele já foi para Chernobyl, ver a situação de como tá lá. That is Chernobyl nuclear reactor number 4. It melted down on April 26, 1986. So what happened was so much heat was generated inside that reactor that it basically blew the top off. Ele já ficou numa sala mais quieta do mundo, ele já foi visitar um laboratório que fez a esfera mais perfeita do mundo. Então assim, ele vai mais pro campo, ele alinha ali com as explicações teóricas e tal. Como ele é ligado mais à física, ele também faz algumas coisas referentes à física. O Derek tem, ou pelo menos tinha, uma parada muito de entrevista de rua, saca? É a parada do comunicador, né? Ele apresenta um programa de TV referente a isso e tal. E também uma parada que me chama a atenção, que fez um Kickstarter de modelos moleculares, um pouquinho diferentes. Porque assim, modelos moleculares geralmente eles são o quê? Bolinha, palitinho. Por exemplo, esse aqui é um modelo de representação da molécula de água. Um oxigênio e 2 hidrogênios, ligados por ligações simples. Olha só, você está tendo uma pequena aula de química aqui no YouTube. Você quer me matar agora, não quer? Então o Derek, ele fez um Kickstarter para fazer um modelo um pouco diferente desse, meio inédito, chama Netons, e em vez de usar palitinhos, ele usa ímãs, e aí os ímãs ajudam a explicar alguns conceitos de energia de ligação e tal, é bem bacana. You can easily feel the work you need to do to break a bond, and you can hear the energy released when a new bond forms. Eu não apoiei o Kickstarter, deveria, provavelmente porque eu poderia comprar um também, mas o dólar tava meio alto. Outros dois canais que eu queria falar aqui são de um mesmo dono, digamos assim, que são dos irmãos Green.
Green e não Green. É o Crash Course e o SciShow. O Crash Course, ele é tipo um resumão. Crash Course, se eu não me engano em inglês, é tipo uma gíria, um termo pra resumos de última hora, saca? Tipo, aquele aulão de véspera de vestibular, essas coisas. O Crash Course, ele é feito pelos irmãos Green, o John e o Hank. E quando eu descobri quem eram esses caras, na verdade, quem era um deles, eu fiquei tipo, caralho. Por quê? Porque eu lembro de ter visto o Hank num vídeo aí que rolou das manifestações do Brasil. When I asked about it on Twitter, Brazilians mostly sent me GIFs to explain how they felt, but I also got a message from a diplomat in Brazil who told me that Brazilians have a saying: Brazil is not for beginners. Ele fez um vídeo falando disso porque ele tem um canal com o irmão dele, John, em que eles se comunicam, alternando vídeo sim, vídeo não, eles se comunicam desde 2007, sei lá. Good morning, John. Good morning, Hank. E na minha cabeça eu fiquei, ok, Hank Green, John Green, e depois eu fui pesquisar, e esse John Green, que faz os Vlogbrothers, que faz o Crash Course, um monte de outra coisa pela internet, é o mesmo John Green daquele livro A Culpa é das Estrelas, e eu fiquei, caralho, como assim? E eu fui ver ele no Crash Course, ele faz os cursos, digamos assim, de história e de literatura, se eu não me engano. O Hank fez os cursos de química, de filosofia, e tem curso de física, tem Crash Course de games, é bem rápido, vídeos de 10 minutos, assim, é em inglês, não posso fazer muita coisa, e tem ilustraçõezinhas, tem animaçõezinhas, motions, é bem visualmente bonito também, isso me atrai. Em conteúdos, eu vou falar de outro, inclusive, que é bem bacana, que eu gosto muito também, envolve nessa tática. E o SciShow, ele é mais de fun facts e videozinhos curtos, assim, é feito por outras pessoas, mas são mais curiosidadezinhas ali, explicações e coisas mais pop, digamos assim. We still do not really know why humans have butt hair. E já que eu falei de vídeos educativos com apelo visual, eu acho que vale bastante a pena falar de um canal que eu descobri faz um tempinho também, muito bacana, chamado In a Nutshell, ou em português, numa casca de noz, ou em resumo. Também é conhecido pelo nome Kurzgesagt, eu acho. É alemão, eu não sei a pronúncia como é que é, mas é Kurzgesagt in a nutshell. Não é aquela ciência de escola, mas ele fala de alguns temas sociais, alguns temas mais científicos, ele fala ali de universo, buraco negro, estrelas, ele fala de composição da matéria, mas é um canal muito bonito visualmente, porque tem toda uma equipe de animadores que fazem o motion graphics. É um processo, deve ser absurdo de animação, trabalhosíssimo, uma equipe gigante. Os caras fazem vídeos muito bons e até no próprio banner eles colocam isso. Qualidade é maior que quantidade. Tem um narrador com uma voz muito bonita que deixa muito confortável, a trilha é bem feita também. Em inglês, alguns têm legendas em português também. Eu acho que o primeiro deles que eu vi foi o dos buracos negros, né? O que aconteceria se você tivesse um buraco negro dentro do seu bolso? What would happen to you if a black hole the size of a coin suddenly appeared near you? Short answer, you die. Eles consideram as hipóteses, se ele tivesse a massa da moeda, ou se ele tivesse o volume da moeda. É bem ilustrado, eu gosto bastante, são vídeos que fazem você também refletir. If you're lucky enough to live to 100, you have 5,200 weeks at your disposal. If you're 25 now, then you have 3,900 weeks left. If you're going to die at 70, then there are 2,340 weeks left. A lot of time, but also not really. É bem da hora, a animação é muito bem feita. Como diriam os jovens por aí, é um canal topper demais. E outros canais que tem também uma pegada um pouquinho diferente são os canais de desenho, digamos assim. Eles são aqueles canais que explicam o conteúdo que eles querem passar com desenho, sejam eles em folha de papel sulfite ou quadro branco. De cabeça, assim, que eu sei, alguns tem o ASAP Science, que explica várias coisas diversas. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Tem o Minute Physics, que explica conceitos de física aplicada, física teórica, é bem bacana também. Acho que em português eu só consigo me lembrar do Minutos Psíquicos, mas eu não assisti muito, eu só ouvi falar dele também. Tem também os podcasts, que de nome assim eu posso dizer o SciCast, eu ouvi alguns poucos episódios, e tem o Dragões de Garagem, que eu só ouvi falar, mas é bem recomendado, digamos assim, pelo pessoal de divulgação científica e tal. Tem os episódios do Nerdcast, alguns de ciência também, com o Átila, com o André Souza, com o Caio Gomes, que são bem legais. E eu já emendo com a finalização e já peço para vocês deixarem nos comentários sugestões de canais em português e em inglês que falem de ciência ou educação científica em geral, podcasts, sites, aplicativos legais. Deixem aí nos comentários, sugiram para as outras pessoas. Vamos tentar não ir para o lado desses canais sensacionalistas aí, de polêmica, de hoax e tal. Avalie o vídeo, espalhe para os seus amigos e conhecidos e até uma próxima. Tchau!
Ei, caralho, caiu lapela.